Os cuidados com que o Lula tem preservado o Fernando Haddad, aqui ao lado do maior banqueiro do Brasil, o André Esteves, do PTG, parece mais uma preocupação voltada para definir o seu sucessor à presidência da República em 2026 do que indicar o seu futuro ministro da Fazenda. Lula não indicou seu ex-ministro da Educação e também candidato em 2018, quando ele estava preso lá em Curitiba, porque sabia que precisava preservar o Haddad, principalmente da queimação ali entre aqueles banqueiros que ele enfrentou ontem na Federação dos Bancos do Brasil, numa reunião de 350 altos banqueiros, que não eram apenas banqueiros, presidentes de banco, mas principalmente representantes de fundos de investimento e mesas de operadores. E a gente sabe que esses fundos de investimentos, eles respondem principalmente ao mercado lá do exterior, lá de Londres, Nova York, Tóquio, e não só aqui no Brasil. Daí a importância dessa reunião do Fernando Haddad com os banqueiros. E o Fernando Haddad estava ali para falar em nome do Lula, talvez até num aceno, numa indicação de que ele seria o candidato do Lula para ser ministro da Fazenda, ou seja, o comandante da economia. É claro que os banqueiros não se satisfizeram com a fala do Haddad, porque eles queriam que o Haddad tivesse não só uma postura, como também uma mensagem neoliberal. E é por isso que eles queriam exatamente um novo ministro da Fazenda, que podia ser o próprio Haddad, mas que tivesse ali com uma proposta chamada fiscalista, ou seja, mais preocupado em defender as contas públicas do Brasil para poder pagar a dívida sem maiores problemas. Só que o Lula é macaco velho. Ele conhece também essas exigências, muitas vezes descabidas, como demonstram aqui alguns dos principais analistas do Globo, da Folha de São Paulo e da mídia em geral, que felizmente foram até condescendentes com o Fernando Haddad. Mas o importante aqui a analisar é que o Haddad ali não está só como futuro ministro da Fazenda. Ele está principalmente como o homem que vai representar o Lula e que vai suceder o Lula na presidência da República. O atual presidente eleito sabe muito bem das limitações que tem, sobretudo na sua saúde. E também na questão de idade, ele tem 77 anos já completados. E dificilmente defenderia uma postura de reeleição em 2026. Por isso ele quer se fortalecer seu governo, não só fazendo aquela base no Congresso Nacional e a base principalmente na população, na opinião pública, como também tendo uma estruturação para encaminhar todo o aparato de governo que pretende realizar nos próximos 4 anos. E ali tendo, claro, um sucessor que prometa prosseguir com esse seu programa. Ele acha que certamente estará garantido de que o Brasil poderá navegar com mais tranquilidade esses 4 anos que prometem ser 4 anos de muito reboliço e de muita desestabilização. Não nos enganemos.
O Fernando Haddad é professor da Universidade de São Paulo, né, formado em Direito e com vários cursos de pós-graduação em Economia. Ele se destacou por ser um homem de ação, um homem provado na administração, primeiro como ministro de Estado da Educação, área que ele dominou, apesar de não ser um especialista, mas que mostrou como se pode, no Brasil, encaminhar a questão educacional. Ele também foi prefeito de São Paulo e foi homem também provado nas urnas, principalmente nas eleições presidenciais, as duas, né, o primeiro e segundo turno de 2018. A gente tem que recordar que o Haddad foi candidato ali do PT quando o Lula estava preso em Curitiba, e o PT, juntamente com as esquerdas, sofriam a maior campanha de descrédito e desmoralização já ocorrida não só no Brasil, mas como em toda a América Latina. E mesmo assim, o Haddad fez no primeiro turno 29%, chegando, quer dizer, a concorrer com o principal candidato, o Bolsonaro, que obteve 46,8%. E já no segundo turno, ele conseguia 44,87%, contra 55%, ou mais precisamente 55,13% do Bolsonaro. Olha ali a capacidade do Haddad. Ele também foi candidato ao governo de São Paulo e estava à frente em todas as pesquisas. Mas ali, por causa da pressão em torno de Lula e o PT e o esquema lulista, teria de se preocupar com a eleição do presidente, salvar a eleição presidencial, ainda que tendo de sacrificar a eleição de Haddad. Mesmo assim, ele teve um grande desempenho eleitoral, além de ter sido um grande prefeito de São Paulo. Homem ponderado, apesar de ser muito firme e ser um bom polemista, capaz ali de ganhar grandes debates, como ocorreu ao longo de sua carreira, principalmente na eleição presidencial de 2018. Atentem só para a figura do Fernando Haddad. Ele não é exatamente um homem da esquerda tradicional, um homem que se postule como de esquerda avançada, mas é uma esquerda que está muito de acordo com a tendência das esquerdas ou dos líderes progressistas, que tem ultimamente pontilhado, principalmente nos grandes países da América Latina, e eles foram vencedores justamente por causa dessa postura mais ponderada, evitando as radicalizações, sobretudo nas questões de estatização e no trato com o mesmo mercado, esse grande mercado que costuma dominar as políticas de qualquer país, seja ele grande, seja ele pequeno. Finalmente, eu gostaria de analisar algumas notícias sobre esse evento na FEBRABAN, ocorrido na sexta-feira, na qual o Haddad foi representar o presidente Lula. Aqui, o jornalista Vinícius Torre Freire, da Folha de São Paulo, diz que discurso de Haddad mostra que Lula 3, no caso, ainda não tem rumo econômico. Fala de petista foi tida como sinal de que não há plano para a dívida. Essa queixa eterna dos banqueiros querendo tudo ali pronto para que atendam às suas necessidades, as necessidades do mercado, que não condizem muito com as necessidades do país, convenhamos. Aí diz que nenhuma pessoa sensata esperava Fernando Haddad fosse ao almoço anual dos banqueiros,
para fazer um discurso de ministro da Fazenda ou que anunciasse diretrizes concretas da política para gastos e dívidas do governo Lula III. Foi o que disseram os próprios executivos financeiros que foram ao almoço da Febraban na sexta-feira. O que chamou a atenção de várias dessas pessoas foi, primeiro, Haddad não deu sinal de que Lula tenha algo a dizer de diferente e do que vinha afirmando desde que deu sapatadas na ideia de controle do endividamento público. 2. Haddad falou de reforma tributária, inadimplência e estabilidade a fim de ocupar o tempo de modo a não tratar de nenhum assunto espinhoso. 3. Haddad não teve autonomia para nada. 4. Haddad disse que a qualidade do gasto público precisa melhorar, o que ninguém discute. Mas, como foi omisso sobre a quantidade, deu um sinal desconfortável para os banqueiros, naturalmente. A Vera Magalhães, aqui do Globo, diz que a fala de Haddad não justifica a reação contrária dos banqueiros. A gente sabe que depois dessa fala do Haddad, a bolsa voltou a cair e o dólar subir. Mercado atribui ao ex-ministro delegação que ele não tem e reflete nervosismo com demora em definições por parte de Lula. Aí temos uma foto do Haddad, lá na reunião. O nervosismo demonstrado pelo mercado após a fala de Fernando Haddad em almoço na Febraban é completamente despropositado, caso se leve em conta apenas o que o ex-ministro ex-presidenciável e ex-prefeito petista disse. Haddad foi cauteloso, deixou claro que não tinha delegação para apresentar proposituras de governo e endereçou questões caras ao setor financeiro com clareza e em consonância com o que os banqueiros, operadores de mesa e representantes de fundos de investimentos gostam de cobrar.